Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual que é o horário que vocês aí que são inscritos aqui no canal vão assistir esse vídeo, né? Mas eu espero que deixe o seu like e que possa comentar também e também compartilhar com outras pessoas. Eu quero fazer primeiro uma pequena apresentação de quem eu sou, de onde eu vim, o que eu faço da minha vida, né? Para vocês conhecerem um pouco da vida daquele a quem criou este canal, que foi eu. Primeiro eu quero dizer que esse canal ele foi criado com o intuito de fazer postagens a questão do artesanato do crochê. Eu sei fazer o crochê e a princípio era para postar as coisas que eu confeccionava em crochê. Capa de almofada, barrados de toalha, roupas. Se você é inscrito, acho que você já deve ter visto aí aqui no canal que tem pequenos shorts com algumas peças de crochê, algumas coisas do dia a dia. Já faz um tempo que eu fiz esse canal, acho que já tem quase 2 anos, um ano e pouquinho, mas quase já beirando os 2 anos. Eu fiz até um vídeo ensinando a fazer um tapete econômico, mas não deu muita visualização, mas tudo bem. A princípio o intuito do canal era esse. Mas quem que sou eu, né? Eu me chamo Felipe Augusto, sou maranhense, sou do interior do Maranhão, de uma cidade chamada Vitória do Mearim, uma cidade que é cortada pelo rio Mearim, por isso que ela tem esse nome. A minha família é toda de lá, eu sou natural de lá, de Vitória do Mearim, Maranhão. Mas atualmente eu moro na cidade de Erechim, Rio Grande do Sul. Eu sou o primeiro dos 4 filhos, nós somos em 4 irmãos, eu sou o mais velho. E moro aqui no Rio Grande do Sul já fazem quase 6 anos, né? Eu vim com o intuito de estudar e depois voltar para minha cidade natal, para minha terra natal. Mas com o tempo foi se passando, eu fui me habituando à cultura do Rio Grande do Sul, à cultura da cidade, fazendo novas amizades e fui ficando por aqui e gosto muito do lugar onde eu moro, gosto muito da cidade, tenho vários amigos e sou muito feliz aqui. Eu fui criada pela minha avó, eu nunca morei com meus pais biológicos, né? Eu não sei por qual motivo eu fui criada pelos meus avós, eu nunca perguntei, mas eu sempre fui muito feliz na casa dos meus avós, né? Eles me criaram como se fosse um dos filhos deles e tenho contato com eles, com a minha avó, com o meu avô, com a minha família lá no Maranhão. Mas o destino me trouxe até aqui em Erechim, né? Passei por vários cursos aqui em Erechim, na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. Passei pela Federal do Rio Grande do Sul, a UFES. Passei pelo SENAC. Passei por alguns cursos públicos aqui da cidade. Mas eu nunca me encaixei em nenhum desses cursos porque praticamente não era a área da qual eu gosto tanto de fazer, que é a costura. Atualmente eu estudo no Instituto Federal, faço técnico em modelagem e costura, já estou quase encerrando o curso, né, formando, já em agosto estarei formado em técnico em modelagem e costura. Como eu disse lá no início, esse canal ele era voltado para o crochê, né, no artesanato do crochê, mas agora ele vai ser voltado totalmente para o mundo da costura, que é aquilo que eu gosto de fazer verdadeiramente. Mas
como que eu iniciei no mundo da costura, né? Algumas pessoas às vezes me perguntam como que eu tenho essa aptidão pela costura. Bom, eu sempre estive no meio das mulheres, né? Fui criado pela minha avó, pelas minhas tias, pelos meus tios, mas eu sempre tive mais contato com as mulheres da minha família, né? Eu sempre estive do lado da minha avó, pelo fato dela ter me criado como um dos filhos dela, então eu sempre praticamente estive nas barras dos vestidos da minha avó. Então eu convivi ao lado dela, que é costureira até hoje ainda, e sempre brincava ao redor dela ali costurando, brincava na mesa de costura dela, da máquina, né? E, e acho que inconscientemente eu fui criando esse gosto pela costura, né? De ver ela cortar as peças, principalmente cortar as peças assim, os moldes, fazer os encaixes, acabamentos. E por viver numa casa que sempre tinha tecidos que ela cortava na mesa, na nossa mesa de almoço, né? Ter sempre contato na sala de costura dela, então acho que eu fui criando esse gosto pela costura. Eu tenho uma vaga lembrança, assim, não tão nítida, mas eu lembro que eu pegava retalhos de tecido e às vezes eu amarrava no corpo da minha irmã, tentando de alguma forma trazer nesse tecido a estética de um vestido no corpo da minha irmã. E eu lembro que eu gostava muito de fazer isso. Eu lembro que uma vez eu disse para minha avó que eu queria ser costureira. E daí ela disse que eu não ia ser costureira, que eu ia ser um alfaiate, né? Na época eu nem entendia muito a diferença entre um alfaiate e um costureiro ou uma costureira. Mas enfim. E ela disse isso e isso, acho que isso na verdade nunca saiu da minha cabeça, né? E daí eu comecei, eu pegava camisas minhas, desmontava, costurava a camisa de novo, depois desmontava de novo e cortava num outro tecido. E daí eu montava a camisa novamente. E daí eu comecei a fazer assim, que eu não sabia fazer molde, eu não sabia de modelagem. Às vezes até queria fazer roupas, assim, mais complexas, né? Mas como eu não tinha noção de modelagem e nem tinha noção de procurar essas coisas na época no YouTube, então eu usava peças que eu tinha em casa, que eu descosturava e usava para fazer molde, né? A partir da peça que eu achava em casa, que eu achava que eu ia conseguir costurar, eu ia lá, desmontava a peça, botava em cima do tecido e recortava ali pelo contorno. Mas quando eu comecei realmente a ter contato com a máquina de costura, de ir no pedal, que eu lembro que a avó até os meus 12, 13 anos ela tinha a máquina no pedal, de pedalar. Eu lembro que eu acho que tinha uns 11 anos. Pegava retalhos de tecido e tentava pedalar na máquina. Para pegar o jeito de pedalar na máquina. Daí depois disso eu comecei a desmontar roupas e a partir dessas roupas desmontadas eu costurava outras roupas. E daí eu fui pegando gosto pela costura, Depois fui morar num convento, um convento beneditino, na cidade de Coroatá, Maranhão. E lá tinha alguns irmãos também, alguns monges que costuravam. Eu lembro que na época que eu fui ingressar no mosteiro, até levei uma máquina de costurar, que eu tinha ganhado da avó, e essa máquina ainda existe e tá lá na casa da avó e a avó usa ela. Depois que eu saí do convento, eu deixei a máquina lá, na casa da minha avó, e vim morar no Rio Grande do Sul. Mas isso vai ser uma história para um próximo vídeo, né? Mas enfim, daí eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, né? Vim morar na casa de um amigo. E lá também tinha máquinas de costura. Então, por onde eu andava, sempre tinha máquinas de costura. E claro, consequentemente, eu sempre estava em função das máquinas de costura, porque era uma coisa que me interessava.
Mas enfim, aqui no Rio Grande do Sul eu pude comprar uma máquina reta pra mim mesmo. E daí eu fazia pequenos consertos nas minhas roupas. Fiz algumas peças de roupa pra mim também, umas peças mais fáceis. E depois eu comecei a entrar no YouTube, pesquisar sobre o mundo da costura, ir mais a fundo, mais além. Via vídeo de modelagens de peças, né? De calça, de camisa, de shorts, de bermudas. E com isso eu fui pegando alguns macetes, alguns jeitos. E fui aprendendo aos poucos também no YouTube. E no ano passado eu fui trabalhar na empresa de telefonia Vivo. E tinha um amigo lá que trabalhava comigo. Eu não trabalho mais na Vivo, mas eu conheci ele lá, o Luiz. E daí eu descobri que ele estava fazendo o curso técnico em corte, modelagem e costura. E daí um dia a gente conversando, ele falou que estava fazendo esse curso. Daí eu perguntei para ele, mas onde você está fazendo o curso, Luiz? Eu estou fazendo ali no Instituto Federal. E por ironia do destino, o Instituto Federal ficava praticamente a 50 metros da minha casa, mas eu não sei se por desinteresse ou por não saber mesmo, que no Instituto oferecia esse curso. Esse curso é oferecido lá no Instituto, acho que há mais de uma década. E daí entrei em contato com o Instituto Federal, já bem no fim das vagas remanescentes. E daí, bem em cima da hora, eu consegui a vaga no curso técnico de modelagem e costura. E daí foi quando eu entrei a fundo mesmo nesse mundo, no mundo da costura. E daí quando eu comecei a fazer o curso, eu comecei a entender mais sobre a modelagem plana, sobre a modelagem tridimensional, eu comecei a ter os macetes da costura e ter outros conhecimentos a mais. Daí eu disse, é isso que eu quero para minha vida e é assim e é com isso que eu quero trabalhar. A princípio eu tinha uma ideia de que o mundo da costura não dava muito, né? Não dava muito lucro. Apesar de ter sido criado com o dinheiro que vinha da costura, na minha cabeça, o mundo da costura não dava muito lucro. Mas quando eu comecei a fazer o curso, eu entrei com o intuito realmente de querer abrir um negócio para mim voltado para a costura. Daí quando eu comecei a fazer o curso, eu comecei a ter mais noção do que era a costura, de como costurar as peças, união de peça, macetes. Daí eu comecei a pegar pequenas reformas, né? E com essas reformas eu já tive alguns pequenos lucros, né? Que eu pude usufruir. E daí eu realmente tive a certeza que era isso que eu quero para minha vida. Só que enquanto isso, eu sempre trabalhei de CLT nas empresas aqui em Erechim. E só que sempre trabalhando, indo estudar, trabalhando, indo estudar, sem ter muito tempo para gravar e às vezes até para costurar também, né? A vida de CLT não é fácil. E daí eu tô amadurecendo essa ideia de viver somente da costura. E graças a Deus, uma amiga, uma super amiga, hoje a gente é sócio, né? Eu e a Adriana. Ela tinha um plano de abrir uma fábrica de confecção, enquanto eu tinha um plano de abrir uma fábrica, uma confecção de vestidos de prenda gaúcha, né? Só que ela se encantou pelo mundo das malhas, de pijamas, camisetas, tudo que envolve malha. No início ela odiava a malha, mas agora ela viu que a malha é mais fácil de costurar, né? Precisa da modelagem também, mas só que como a maioria das peças de malha não vai pence, são costuras mais simples,
assim que eu tô por esse lado, daí ela começou a fazer pijama e ela me convidou para ser sócio dela, a gente ia montar uma fábrica de pijama. Só que como eu nunca gostei de malha, eu meio que protelava, né, e empurrava, e daí ela começou o negócio de pijamas, né. A princípio ela começou sozinha, ela tinha me convidado no começo, mas como eu ficava em cima do muro, sem dizer sim nem não, eu apoiava ela em tudo, mas só que não era uma coisa que eu queria. Mas só que agora a gente realmente é sócio e a gente já começou a fazer algumas peças de pijama, já começamos a vender. E estamos torcendo para dar tudo certo. Então, eu tô com vários moldes aqui espalhados pela casa de pijamas que precisam ser recortados, precisam ser montados para depois ser riscado na malha, no moletom, para depois dar início às costuras. Inclusive, esse é um dos moldes, né? A gente sabe fazer a modelagem, eu e ela, mas só que a gente prefere pegar os moldes prontos, comprar os pacotes, né? E fazer as costuras dos pijamas. Claro que a gente confere tamanhos, proporção, enfim. Folga de vestibilidade, a gente faz uma peça piloto e testa. Eu sei que por enquanto nós somos poucos aqui ainda no canal, né? Eu espero que esse canal alcance mais pessoas, tenha mais visibilidade, até pelo fato desse canal agora no início, novamente, né? Que eu vou considerar como um novo início. A partir desse vídeo, aqui vai ser postado um pouco da rotina sobre a nossa fábrica da Pipi Pijamas, que é a nossa fábrica de pijamas, a qual eu sou sócio junto com a Adriana. A fábrica é nossa. E por aqui vocês vão ver muitas coisas do nosso dia a dia. Vão poder também ver um pouco dos nossos maquinários. Nós já temos máquinas retas industriais, já temos overlocks, já temos galoneiras. Vai faltar alguns maquinários ainda, mas o que a gente tem por enquanto nos é útil e está servindo bastante, até pelo simples fato da gente ser em dois. Por enquanto a gente pretende abrir esse negócio mais à frente para dar oportunidade às pessoas trabalhar com dignidade, com respeito. Até na semana passada eu estava trabalhando ainda de CLT, aqui numa paróquia do Rio Grande do Sul. Gostava de trabalhar lá, mas por ironia do destino, meu contrato foi encerrado. E agora eu vejo a oportunidade de poder abrir um negócio para mim, trabalhar para mim mesmo, né? Eu sei que não vai ser fácil, eu sei que vai ser uma caminhada muito árdua, muito difícil, mas eu confio em Deus e espero em Deus que tudo dê certo na abertura dos nossos negócios, do meu negócio junto com a Adri. Conto com o apoio de vocês também aqui do canal, se vocês puderem curtir e poder comentar no vídeo aquilo que vocês querem ver aqui no canal, se vocês querem ver a nossa rotina da nossa fábrica de pipi pijamas, de chegada de maquinários, de como a gente faz os pijamas. A gente sempre vai procurar fazer vídeos simples, mas vídeos interativos, vídeos informativos. Se vocês também querem alguma peça que a gente possa estar fazendo modelagem, possa estar trazendo alguma coisa diferente além da nossa confecção de pijamas. Então, eu espero que você que tenha assistido esse vídeo, quase 20 minutos, eu espero que você possa comentar o que você achou, naquilo que eu posso melhorar. Eu não tenho ainda grandes possibilidades de ter uma máquina gravadora para gravar vídeos, não tenho ainda um cenário tão bonito. É tudo simples, para pessoas simples, para as pessoas que se identificam com o meu jeito de ser na simplicidade, mas que nessa simplicidade eu posso trazer para vocês muitas informações e também, de alguma forma, cooperar
na vida de cada um de vocês, tá certo? Eu deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento. Eu sei que o vídeo ficou longo, talvez eu tenha pulado alguma parte da apresentação de quem sou eu, mas ainda tem vários vídeos ainda que eu quero gravar para o canal sobre quem eu sou, sobre aquilo que eu gosto de fazer, além da costura, né? Esse é um pequeno vídeo da apresentação de quem eu sou. Em breve virá mais vídeos falando da minha rotina aqui na minha casa, da rotina do meu dia a dia, tá certo? Desde já agradeço, um abraço a todos, fiquem bem, comentem, curtam e compartilhem esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas simples como eu, como nós, como vocês que são inscritos aqui no canal, tá certo? Espero que tenham paciência comigo, às vezes pode ser que eu repita várias coisas naquilo que eu falo, mas tenham um pouco de paciência que com o tempo as coisas por aqui vão melhorando. Em breve vai mudar o cenário, eu vou gravar por enquanto aqui na frente, aqui atrás, na frente desses quadros aqui, e depois vocês vão ver a nossa rotina na nossa confecção Pipi Pijamas, tá bom? Um abraço a todos e fiquem bem. Tchau, valeu!